Olá, sejam bem-vindos ao canal Enchei-vos da Palavra. E hoje eu quero convidá-los para que nós possamos compartilhar a respeito de um assunto muito importante, mas que muitas vezes nós não damos a devida atenção que esse assunto merece. Quem você pensa que é? Quem você diz que é? Quero fazer algumas perguntas aqui que o levarão a uma reflexão sobre isso. E mais importante do que fazer as perguntas e a própria reflexão é nós nos enchermos da palavra, descobrindo o que ela diz a esse respeito sobre este assunto. Porque a palavra de Deus, se você está aqui, creio que acredita como eu, ela é um manual de ser humano, é ela que nos apruma, é ela que endireita o nosso caminho e nos dá a direção a respeito de todas as coisas. Mas antes de nós compartilharmos sobre esse assunto, eu quero pedir aqui a sua ajuda. Curta esse vídeo, deixa já o seu like aí para mim, por favor. Compartilhe também com seus amigos, com os seus queridos, a sua família. Vamos espalhar coisas boas. Aqui é um canal onde nós procuramos nos encher da palavra, das escrituras sagradas, assim, do jeito que elas são, não é? Sem inventarmos nada, somente as escrituras, para que elas estejam nos dando ali direção para a nossa vida, endireitando o nosso caminho, porque cremos que ela é o manual de Deus para o ser humano. Então, me ajude a espalhar coisas boas. Quanto mais a gente curte e compartilha, mais o YouTube distribui o conteúdo, porque entende que é relevante, que está fazendo diferença na vida das pessoas. Amém? Bem, algumas perguntinhas então para nós começarmos a refletir sobre esse assunto. Quem você diz que é? Como você tem visto a si mesmo? Quais palavras você diria a seu respeito caso alguém lhe perguntasse? Como você se define? Quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia impressa aí, ou a sua Bíblia online, se você preferir desta forma. Mas pegue a sua Bíblia e confira toda a referência aqui que nós estaremos vendo, né? Confira se está escrito isso mesmo. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá o entendimento, a sabedoria para que nós venhamos a absorver este conhecimento sobre Deus, sobre nós, revelado aqui por meio das Escrituras Sagradas. Amém? O primeiro lugar que nós vamos mergulhar hoje, nos encher da palavra que está disponível para nós aqui, está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis, o começo de tudo, não é? O nome significa isso, Gênesis significa começo. Então, abra aí lá no princípio. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos ver o que diz ali. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Bom, quem você pensa que é? Independente do que você pensa, do que eu pense, está aqui uma referência, um princípio para que nós estejamos corrigindo a nossa rota, quem sabe dos nossos pensamentos se estiverem no caminho errado, não é? A palavra diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem significa parecido com ele no aspecto, né? Nós cremos assim. E a semelhança, que tem características parecidas com o original, não é? Tal coisa é semelhante a tal, ou seja, parece com aquela. Então, nós fomos criados parecidos com Deus. Para começar, quem você pensa que é? Você não é qualquer coisa. Você não é um nada, como muitas vezes os pensamentos insistem em gritar para nós. Às vezes enfrentamos situações difíceis, tem momentos que a gente não tem o êxito que a gente gostaria em alguma determinada situação. Passamos por circunstâncias até mesmo de humilhação, seja de outras pessoas ou por nós mesmos, nos sentindo humilhados por algum motivo, e nós achamos que nós não somos um nada, que não merecemos absolutamente nada, que tudo dá certo para todo mundo, só para nós que dá tudo errado, por causa de circunstâncias ou de pensamentos que diminuem a nós mesmos. Mas eu quero
lembrar você hoje que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o ser humano do pó da terra, Deus primeiro criou esse ser humano, né, do pó da terra. Tá aí no Gênesis mesmo. Só você folhear sua Bíblia, talvez esteja na sua página primeira que você abriu. Capítulo 2, versículo 7, diz assim, olha, Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o ser humano do pó da terra e isso nós estamos vendo provado diante dos nossos olhos todos os dias. Todos os dias muitas pessoas descem à sepultura e nós sabemos que depois que desce à sepultura, o corpo novamente se torna pó. Então a palavra diz que Deus criou o homem do pó da terra, né? E isso aí acontece por causa da sentença. Quando o pecado entrou no mundo, Deus falou, porque do pó viestes, ao pó tornarás, quando o pecado entrou no mundo. Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje nós vamos nos ater aqui à criação, à maneira que esse homem foi criado, a quem nós somos a partir do nosso próprio Deus, né? Que fomos criados por ele, a imagem e semelhança dele. Então Deus criou o homem do pó da terra e a palavra diz aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis que Deus soprou em suas narizes, em suas narinas, né? Ou seus narizes, como diz a minha versão, o fôlego de vida, a própria vida de Deus. E com esse fôlego não veio apenas o ar nos pulmões do ser humano, mas veio tantas características que nós vemos no próprio Deus. O ser humano foi criado, então, à semelhança de Deus. Nós temos poder de criação, liberdade de escolha, poder de pensamento, inteligência, capacidades que nós mesmos, às vezes, nem sabemos que temos ainda. Mas o ser humano foi criado, então, à semelhança de Deus, com características parecidas com a do nosso Deus. E Deus deu, então, ao ser humano este poder de dominar toda a terra. Nenhuma outra criatura pode criar nada. Tudo que nós vemos das coisas que foram criadas, sem ser as naturais, né, que foram criadas pelo próprio Deus, tudo que foi criado foi o ser humano quem criou. Então, a inteligência, a liberdade de escolher, eu quero fazer isso e não aquilo, um animal não pode escolher. Qualquer outra criatura na natureza não tem o poder de escolher ou de criar nada, por mais poderosa que ela seja. Não tem este poder, mas o ser humano criado à semelhança de Deus tem este poder. Então, você, para começar, quem você pensa que é? Você deve sempre se lembrar que você é alguém que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Não é qualquer coisa, não é um nada. Pelo contrário, você é alguém muito importante. Você é único e especial. Nesse momento, você pode fazer essa experiência, olhar para a sua mão, seu dedo indicador, aquilo que nós usamos, né, para fazer nosso documento de identidade. Agora, nós já somos identificados facial, íris dos olhos, enfim. Mas a biometria, né, foi uma das primeiras e a identificação por meio da nossa digital, ela fala quem nós somos, não é verdade? E a Terra tem bilhões de habitantes. Ninguém tem a sua digital. Ninguém tem a sua identificação. Não existe outro de você na face da Terra. Então aproveite bem quem você é, os dias que Deus tem lhe dado e todas as coisas que Ele colocou em você para que você viva o potencial que Deus colocou em você. Para que você seja pleno, vivendo segundo Deus criou você para viver. Que você glorifique ao Senhor e também seja feliz com quem Deus fez você para ser. Ah, mas eu erro tanto, eu falho, eu tenho pecado, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações. Claro, todos nós temos. Depois que o pecado entrou no mundo, muito de nós foi cortado, não é verdade? Mas um dia nós seremos totalmente restaurados, estaremos num corpo incorruptível, né? Nós cremos porque Jesus ressuscitou e todo aquele que crê nele também ressuscitará com o mesmo corpo incorruptível e o mal nunca mais vai entrar. Até lá, nós temos um caminho para seguir de correção de erros, de correção de rotas na nossa vida, mas isso não nos diminui, isso não nos faz piores e nem melhores do que ninguém. Mas cada um de nós temos o nosso valor. Os nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados podem ser corrigidos a cada dia. E os nossos pecados são perdoados por meio de Jesus.
Então, esse problema está resolvido com a entrega de Jesus Cristo. E nossas falhas e limitações, nós vamos exercitando a cada dia, aperfeiçoando e podemos vencer. Podemos nos superar, não é verdade? Quantas histórias lindas de superação você conhece de gente próxima de você, de gente que você nunca viu na sua vida, mas já ouviu falar? Então, o ser humano tem capacidades extraordinárias e você pode ser essa pessoa que explora esse potencial que Deus deu, que Deus colocou em você e que viva na plenitude da vontade do Senhor, sendo feliz com quem Deus fez você para ser. Amém? Outra pergunta que eu quero que você reflita: o que você diz a respeito de si mesmo? O que você fala sobre você? Se te perguntarem para definir quem é você numa palavra ou em algumas palavras, o que você diria a seu respeito? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, da importância disso? Quero convidá-lo a abrir mais uma vez a sua Bíblia. Agora você vai lá para o meio da Bíblia. Nós vamos para o livro de Provérbios. Você vai abrir a sua Bíblia lá no meio, né, da Bíblia. Aí você vai encontrar Salmos. O próximo livro é Provérbios. Salmos, Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito do que nós falamos. Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou tem versões que dizem: aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu gosto até mais dessa versão, porque fala bem mais claramente, não é verdade? A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, as nossas palavras têm poder. Isso aí não é uma frase de efeito, né, ou um ditado popular apenas, não. A Bíblia Sagrada diz que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, das nossas palavras. O que nós falamos a nosso respeito pode trazer vida ou morte. O que você diz sobre si mesmo? Diga palavras de bênção a seu respeito. Não fique diminuindo a si mesmo com as suas palavras. Não aceite ficar falando mal de si mesmo, nem nos seus pensamentos e nem conversando de repente com alguém. Eu não presto, não valho nada, sou um fracassado. Isso para mim só dá tudo errado, só dá certo para os outros, para mim não dá nada certo. Ah, que eu tô com isso, que eu tô com aquilo, que deve ter alguma coisa. Não. Fale palavras boas a seu respeito. Mas mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, sim. O pecador busca lugar de arrependimento, é diante do Senhor, é no secreto, você rasga o teu coração, pede perdão pelos teus pecados e ali a palavra de Deus, a presença do Senhor vem e endireita o ser humano, endireita o nosso caminho para que possamos prosseguir num caminho que agrade ao Senhor. Mas nossas limitações, fraquezas, alguma debilidade que nós tenhamos, isso não nos torna piores e nem melhores do que ninguém. Não, nós precisamos declarar palavras de bênção ao nosso respeito. Eu sou vencedor. E isso não como uma frase apenas de efeito ou como se fosse uma frasezinha mágica, né? Você diz eu sou vencedor e a partir de amanhã tá tudo diferente na sua vida para melhor. Não é assim que funciona. Mas você precisa primeiro crer na sua mente quem você é, quem Deus fez você para ser, ter esse entendimento renovado. A partir disso, desse ponto, desse novo entendimento, você sabe quem você é. Você então começa a declarar palavras que vão levá-lo às atitudes que vão traduzir isso que você pensa de si mesmo e aquilo que você fala, não é verdade? Então, fale palavras boas a seu respeito. O próprio Deus pensa bem ao nosso respeito. Qualquer dia desse eu faço um vídeo falando a respeito disso, do que Deus pensa a respeito de mim e de você. Mas eu já te adianto que ele pensa bem a seu respeito, né? Ele não tem pensamentos de mal sobre você. Mas, por que então nós haveríamos de pensar mal de nós mesmos, denegrir a nossa própria imagem, declarar palavras de derrota sobre nós, se o próprio Deus quer nos abençoar? Então comece a liberar palavras de vida. Renove a sua mente hoje com esse entendimento de quem Deus fez você para ser.
E a partir de então comece a declarar as palavras de vida que Deus diz a seu respeito. Elas estão aqui nas Escrituras Sagradas. Conheça um pouquinho a cada dia, para que isso possa encher mais e mais o seu ser e transbordar de dentro de você naturalmente. E certamente as suas atitudes obedecerão àquilo que você fala, que veio daquilo que você pensa. E assim você viverá a plenitude que Deus tem para a sua vida. Você será quem Deus criou você para ser. Com todo o seu potencial, suas qualidades, as suas forças, Deus usará você para dar glória ao nome dele e para que você também seja feliz e pleno. Amém? Guarde isso então hoje no seu coração. Quem você pensa que é? Você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Quem você diz que é? O poder da vida está nas suas palavras. Então fale coisas boas a seu respeito, a respeito de sua família, dos seus relacionamentos, dos seus negócios, de tudo que te diz respeito. Declare palavras de vida e que você possa transbordar essa vida aonde quer que você esteja. Amém? Se o vídeo abençoou você, compartilhe e não se esqueça de dar aquela curtida também para você me ajudar a espalhar as boas notícias que estão aqui na palavra de Deus, da qual nós estamos nos enchendo. Amém? Deus abençoe você, sua casa. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.